Bom dia! Somos a Igreja de Cristo Internacional em Salvador. Gostaria de dar um bem-vindo a todos vocês, dizer que é uma honra e uma alegria podermos estar unidos aqui hoje para adorar e louvar o nosso Deus. Quero convidar você a curtir, a compartilhar e a se inscrever no nosso canal aqui do YouTube e também das nossas redes sociais como o Instagram e o Facebook. Quero também lembrá-los que iremos ter o momento da nossa ceia, então separa o pão e o suco de uva para esse momento. E também quero convidar você a meditar, preparar o seu coração para meditar no que Deus quer nos falar essa manhã através dos nossos irmãos. Obrigada e ótimo culto a todos. Cada um tem sua vida, cada um tem uma história, momentos de alegria e dor guardados na memória. E eu daqui observando todos os seus passos, me inclinei e decidi estender-lhe meus braços. Cuidei de você, sem você saber, te dei todo o meu amor, mas você se escondeu de mim, tirou-me dos teus planos e com isso se feriu em meio a tanto engano. Na escuridão você chorou, se sentiu tão só, então acreditou em mim e viu ao seu redor por toda a vida. Andei junto a você e por teus sonhos lutei e também chorei. E foi incrível ver você dar todo o coração, buscando estar perto de mim, fazendo uma canção. E qualquer um podia ver o seu rosto brilhar, e a alegria de viver evidente em seu olhar. Simplesmente só sua luz cobriu o mundo. Coração audaz, conquistando amor profundo. Não, nunca mais vou me lembrar dos teus erros do passado. Agora somos dois guerreiros que lutam lado a lado. Cada manhã, em todo lugar, ouço a tua voz. Outros buscam entender e juntam-se a nós. Por toda a vida andei junto a você. Por teus sonhos lutei e também chorei.
tu és a luz que ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz, a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, és a verdade eterna, a rocha firme a me sustentar. Pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar. Da minha alma tu és a luz que ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz, a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, és a verdade eterna, a rocha firme a me sustentar. Pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar. Da minha alma tu és a luz que ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz, a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, és a verdade eterna, a rocha firme a me sustentar. Pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar. Confiança no nosso Deus é tudo. Amém? Bom dia, pessoal. Esse é o momento da Santa Ceia. Eu gostaria de ir com vocês em Lucas 22. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo: Isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Bom, esse é o momento da nossa ceia, o momento em que a gente relembra da morte de Cristo. E eu gostaria que esse é o momento em que a gente não só toma do pão, que representa o corpo de Jesus, e do suco de uva, que representa o sangue dele, mas também é um momento em que a gente vai relembrar do sacrifício que foi feito pela vida de cada um, pela vida de cada um aqui. Que a gente nesse momento possa relembrar e possa ser grato pelo sacrifício que foi feito pela vida de cada um. Gostaria que vocês pudessem seguir comigo numa oração. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia, Pai. Que esse momento, Pai, que a gente possa ser grato, Pai, pelo sacrifício que foi feito pela vida de cada um de nós, Pai. Que nesse momento, Pai, não só a gente possa ser grato, Pai, mas que a gente lembre, Pai, do sofrimento, Pai, que Cristo passou, Pai, pelas nossas vidas, Pai. Que nesse momento, Pai, da ceia, a gente, Pai, possa lembrar, Pai, desse momento doloroso, Pai, que foi para Cristo, mas desse momento também, Pai, de tremenda alegria, Pai, para cada um de nós. Bom, Pai, fica com cada um dos meus irmãos queridos, e também não só dos meus irmãos aqui do Brasil, mas também dos irmãos ao redor do mundo, Pai. E fica conosco, Pai, em tudo que for feito, Pai, nesse culto, Pai. Em nome de Jesus que eu oro muito gratamente. Em teu ser um doce canto gozarás de alegria cada dia, embora provas e tristeza enfrentarás.
dor é melhor cantar. Pela noite passará o teu pavor, tuas provas já não temas. Hoje ores, hoje sirvas ao Senhor, logo o sol brilhará em teu coração. Cântico celeste a noite terá em teu coração, embora na aflição. Fácil é cantar quando reina a paz, quando vem a dor é melhor cantar. Cântico celeste a noite terá em teu coração, embora na aflição. Fácil é cantar quando reina a paz, quando vem a dor é melhor cantar. Quando vem a dor é melhor cantar. Quando vem a dor é melhor cantar. Bom dia, irmãos e irmãs, eu sou Carol, tô aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre a oferta, compartilhar o que eu venho aprendido com Deus e queria convidá-los aí na escritura de Deuteronômio 26, do 9 ao 11. Fala assim: Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde há leite e mel com fartura, e agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Então, queria animá-los, né? Falar que assim como aquele povo, Deus deu a terra, né? Para que eles pudessem se alimentar, Deus também nos dá. Deus nos dá forças para a gente sair para trabalhar. Deus nos dá a natureza para a gente suprir nossas necessidades de alimento, de medicamentos. Deus nos dá proteção para a gente sair e voltar para casa. Então, aquele povo, eles separaram, né, o melhor do fruto, o melhor do que eles escolheram para dar para Deus. E que a gente possa separar o melhor de tudo que a gente recebe de Deus para ofertá-lo, para agradecê-lo, isso de todo o coração. No 11, ele fala assim: vocês e os levitas e os estrangeiros estiverem no meio de vocês, alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Então, Deus não supre só a minha necessidade, a sua necessidade, mas também supre de todas as pessoas à nossa volta, da nossa família, que a gente possa, né, ofertar com alegria, ofertar com gratidão. E é isso, e queria chamá-los a orar e a gente ofertar. Pai eterno, Deus maravilhoso, muito obrigada por estarmos aqui, Deus, podendo desfrutar de mais um dia de vida, podendo estar aqui, né, em comunhão, mesmo de forma distante, mas a gente pode estar espiritualmente conectados com o Senhor, conectados com o corpo, né, que é a igreja. Deus, que a gente possa olhar no fundo dos nossos corações e agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado e ofertar com a nossa vida, com as nossas ações, com o nosso trabalho, com o amor que vem de Ti em tudo, Pai, que a gente fizer. Muito obrigada por Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, em nome dele que eu agradeço. Amém. Quero agradecer ao Salvador. Tchururururu, tchururururu, tchururururu,
quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer ao Salvador. Bom dia! Como é especial estarmos juntos nessa manhã, adorando o nosso Deus. Eu queria dizer que é uma alegria muito grande poder, todas as manhãs, louvar a Deus, ouvir a mensagem de Deus juntos. E hoje nós vamos ter um grande homem que eu admiro bastante, pregando para nós. Conheço ele desde os 5 anos de idade e hoje, com mais de 20 anos, um homem já em fase já adulta. Eu admiro bastante a sua fé, admiro bastante a sua alegria, o seu amor para Deus e quanto ele tem servido a Deus ultimamente com seu dom, seu talento que Deus lhe deu. E ele tem ajudado bastante o Reino de Deus e a igreja com a edição dos nossos vídeos. Muito obrigado por você se dedicar e ser esse homem que ama a Deus e o Reino de Deus. E esse homem que vai pregar para a gente hoje é o Wiclan. Então o Wiclan é conhecido muito pelos todos nós. Ele é universitário, né? E hoje nós estamos tendo nosso culto pelos irmãos que fazem parte do grupo da universidade, né? E então vamos ouvir nosso irmão e amigo, o Wiclan. Prega o Wiclan para nós. Bom dia, para quem não me conhece, eu me chamo Wiclan, eu faço parte do Ministério Universitário aqui em Salvador. E eu queria dizer que é uma honra muito grande, estou muito alegre em contar para vocês um pouco que eu tenho aprendido com Deus e compartilhar com vocês o que Deus tem me ensinado durante essa pandemia. E antes de começarmos, eu gostaria de começar com a oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito bom dia, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor nos deu a possibilidade de usarmos a tecnologia para aprendermos de Ti, Deus, compartilharmos a nossa experiência. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos deixado a Tua Palavra, que nos ajuda, nos ensina, nos corrige, Pai, nos encoraja. Te peço que o Senhor nos encoraje nessa manhã mais uma vez. Te peço que o Senhor possa me usar para transmitir a Tua Palavra, que eu possa realmente ser só um instrumento e que não venha ser o Wiclan a falar, e sim o Teu Espírito através de mim, Pai. Te peço que o Senhor cuide do nosso dia, cuide da nossa manhã. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro, grato. Amém. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre, eu acredito que nós seres humanos somos muito fáceis de fazer e muito fáceis de realmente ser pego fazendo, que é muito rápido a gente fazer, que a gente nem percebe, que é reclamar. Se tem uma coisa que o ser humano faz, que é fácil e ele faz com uma facilidade incrível, que todos nós, até desde bebê, tá lá reclamando para tomar o leite, para chorar, para querer dormir, enfim, nós fazemos é reclamar. Mas a gente reclama tanto, que isso nos freia a fazer coisas. E às vezes a gente só fica reclamando. E a gente não acaba deixando de fazer grandes coisas para o reino, grandes coisas para a nossa vida, grandes coisas que Deus tem propósito para a nossa vida, né? E eu sou uma pessoa assim também, eu sou uma pessoa que reclamava muito. Eu sou uma pessoa reclamando, eu gosto de reclamar bastante. Mas hoje eu gostaria de falar não sobre o processo de reclamar, porque isso a gente já sabe que a gente faz bem. Mas eu quero encorajar a gente a não reclamar, e sim a agir, né? E tem um homem na Bíblia que me encorajou muito a parar de reclamar, ou na verdade reclamar menos, e agir mais, né? E eu gostaria de compartilhar um pouco sobre esse homem, e um pouco também sobre mim, o que eu aprendi com ele, mas no final eu falo um pouco sobre mim. Mas nesses momentos iniciais eu gostaria de compartilhar a história dele e o que ela tem me encorajado a fazer. Tá? E o nome desse homem se chama Neemias. Neemias para mim é um homem que ele tinha tudo para reclamar, tinha tudo para ficar na sua zona de conforto, mas não. Ele foi lá, ele agiu, ele ouviu o mandato de Deus, né? Ele sabia que aquilo era uma oportunidade para ele
e para glorificar o nome de Deus, ele foi lá e agiu, né? Então eu separei essa aula em 4 pontos, 4 passos, na verdade, que eu acho que foram essenciais para mim, e eu acredito que são essenciais para vocês também, ou para nós, né, na verdade, que são passos que acredito eu que, se a gente tomar um por um, aos poucos, a gente vai conseguir alcançar grandes coisas para Deus. E o primeiro passo que eu gostaria de falar é: dependa de Deus. Esse, para mim, é o passo inicial. Se você não depende de Deus, você não vai ter forças para conseguir alcançar até o momento final. A gente pensa que consegue, mas não consegue. É uma enganação nossa e é muito fácil a gente cair nisso. Então, assim, o primeiro passo é: dependa de Deus. Porque se você não depender de Deus para as coisas que vão acontecer na sua vida, você não vai longe. Eu falo isso com todo o meu coração e por experiência própria, tá? Então, antes de a gente ler a próxima escritura, a primeira escritura, eu gostaria de contextualizar um pouco o que está acontecendo na vida de Neemias, né? Neemias, ele tinha acabado de receber a notícia de que a cidade dele, Jerusalém, estava sendo atacada, foi tomada, e a cidade estava destruída, o povo lá estava sendo escravo, os que sobraram, né, na verdade, estavam sendo escravos. E era esse o contexto que Neemias estava, ele recebeu a notícia, né? Então vamos ler a escritura que eu gostaria de ler, fica lá em Neemias 1:4. Neemias 1:4, que diz assim: quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Isso é Neemias falando. Passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos sejam atentos e os teus olhos sejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que desde o teu servo Moisés. Lembra-te agora de que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Estes são teu servo, o teu povo. Tu resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a ele a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Essa escritura mostra o quanto Neemias ele tinha um relacionamento com Deus e o quanto ele conhecia de Deus, na verdade. Até o tempo de Moisés, as promessas, o quanto ele foi falho também, ele reconheceu, e o quanto aquilo que estava acontecendo provavelmente era fruto do pecado deles, do povo e dele, né? E o que eu gostaria de destacar aqui é o versículo 11, onde fala, no segundo período, fala: faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, né? Ele era copeiro do rei e ele tinha que falar com o rei. Mas ele faz uma oração tão profunda que ele se coloca abaixo de Deus, onde ele sabe e reconhece e sabe que ele não tem força para conseguir alcançar alguns pontos, principalmente em relação ao rei. E ele foi lá e falou: Deus, me abençoe, né? Eu me coloco à sua disposição, eu coloco o Senhor à frente. Ao mesmo tempo que quando ele fala no versículo 4, antes dele começar tudo, ele fala novamente: passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Ou seja, antes dele orar para Deus, antes dele fazer essa oração e pedir no final, para que Deus abençoe ele já pediu no início, né? Então você vê que desde o início, antes dele começar a orar, a própria oração dele, antes dele falar com Deus,
ele fazia essa oração, na verdade, né? Ele orou, jejuou e ficou lamentando com Deus, né? Então isso vê a dependência de Neemias em relação ao que ele queria fazer, né? E vamos ler no capítulo 2, só para a gente entender se ele continuou com essa dependência de Deus ou não, né? No capítulo 2, começando no versículo 1, fala assim: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, é um nome complicado, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Esta tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade que estão sepultados meus pais estão em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, o seu servo, se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governantes de Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que iria ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. E aqui, novamente, Neemias, mais uma vez, coloca toda a sua dependência em Deus antes de tomar qualquer atitude, né? Ele foi ao rei, o rei viu que ele estava triste, e o rei perguntou: o que você quer? E antes de ele tomar qualquer atitude, qual foi a reação dele? No versículo 4. Então orei ao Deus dos céus, né? E aí ele respondeu ao rei. Então, isso mostra novamente que Neemias, ele, antes de tomar qualquer atitude, ele foi lá, orou e aí tomou uma atitude, né? Ele orou e falou com o rei. Ele orou e foi fazer os pedidos ao rei, né? Ao ponto de que, pela atitude dele, ele foi tão abençoado que todos os pedidos dele aconteceram e o rei não deixou que ele fosse sem as cartas, e deixou que ele fosse, mas não fossem as cartas, né? E falou assim: vai, né? Basicamente, pelo pedido dele, ele ganhou um passe livre, entre aspas, porque ele conseguia ir pelo rio Eufrates, desculpa. Ele conseguiu receber o materiais da construção que ele pediu. Ele conseguiu uma escolta de oficiais e cavaleiros, ou seja, pela dependência dele, acredito eu, ele foi abençoado e conseguiu alcançar tudo aquilo que ele pediu. E tudo aquilo que ele queria, na verdade. E tudo isso, novamente, eu falo. E vou ficar falando o tempo todo, porque ele dependeu de Deus. Eu falo porque esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer para tomar passos de crescimento pessoal. Que a gente possa crescer como pessoa. Diante disso, ele poderia só reclamar, porque ele estava lá com o rei, né? Ele poderia... Como ele era copeiro do rei, ele poderia viver um bem bom, acredito eu, no palácio. Ele vivia as 24 horas dele num palácio, cheio de riquezas, com comida farta. Mas não. Ele viu a situação e ele pediu para o rei para que ele pudesse ir para a cidade de Judá, né? E esse é o segundo ponto que eu queria trazer, que eu acho que é o segundo passo, que é também de suma importância para isso, que é sair da sua zona de conforto. Neemias, ele saiu da sua zona de conforto. Ele estava lá com o rei, mas ele quis sair, né? Então ele poderia estar claramente... o cenário estava todo propício para simplesmente ele ficar lá, reclamar do povo e ficar falando: o povo fez isso, o povo fez aquilo, eu vou ficar aqui no meu palácio, na minha casa, no meu bourbon, nas minhas riquezas, enfim, mas não. Ele pediu a dependência de Deus, viu que tudo foi abençoado
depois ele saiu da zona de conforto dele. Né? E esse é o segundo passo que eu queria trazer. Sai da sua zona de conforto. Que é muito fácil a gente ficar nessa zona de conforto e é muito aconchegante. Sair da sua zona de conforto é importante porque só saindo dela é que a gente vai conseguir alcançar passos, tomar passos, na verdade. Porque quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente não se molda, a gente não muda, a gente não busca mudança. A gente fica ali e ali tá bom. Né? A gente não consegue alcançar projetos e futuros e coisas. Eu lembro muito quando eu estava estudando para o vestibular, eu não gostava de estudar e eu tinha que sair da minha zona de conforto para estudar, para alcançar o vestibular, para alcançar a universidade. E isso acontece com todos nós, né? Pra gente procurar um emprego, a gente tem que sair da nossa casa e buscar currículo e fazer aquilo outro. Se a gente quer passar num concurso, a gente tem que estudar. Se a gente quer alcançar um namoro, vamos dizer, um casamento, você tem que trabalhar, você tem que juntar dinheiro para casar, você tem que juntar dinheiro para comprar sua casa própria também. Enfim, tudo isso você tem que sair da sua zona de conforto. Você não ganha a vida parado, você não vai ganhar uma mudança parado. Parado você não vai a lugar nenhum. Esse é o fato. Essa é a verdade. E é isso que eu quero falar pra vocês, assim. E pra nós, né? É que a gente parado, a gente não vai pra lugar nenhum. Essa é a verdade, esse é o fato que nos consome. Então, se você tá parado, por favor, sai da sua zona de conforto. Mas sempre dependendo de Deus. E uma dica que eu quero dar pra você, e pra cada um de nós, que eu fiz isso e funcionou muito, é que chegue a alguma pessoa que te conheça bem. A gente está em tempo de pandemia. Se você é casado, você pode perguntar à sua esposa, Se você tem amigos próximos, mas seja uma pessoa que te conheça. E uma dica que eu te dou, para talvez você sair dessa zona de conforto e trazer a mudança para sua vida e reclamar menos, chegue nela e pergunte assim: o que você vê em mim que eu posso mudar? Essa é uma pergunta muito difícil de fazer. É uma pergunta difícil, realmente. Eu fiz essa pergunta. E eu acredito que você tem que depender de Deus, como eu falei no primeiro passo, porque é uma pergunta que vai exigir de você muita humildade. Porque quando você sai dessa zona de conforto, você vai receber respostas e ações e situações que não são boas para você como pessoa. Então, se você não depender de Deus, eu volto a falar de novo, e não sair dessa zona de conforto sem depender de Deus, você não vai a lugar nenhum. Então dependa de Deus e saia dessa zona de conforto. E faça esse tipo de pergunta para alguém que te conheça. Porque ela vai pontuar coisas no seu coração que não vão ser boas no momento. Elas vão falar notícias tristes, assim como aconteceu com Neemias, mas elas vão te mostrar pecados seus, dificuldades suas, que vão ser necessidades que você vai ter que mudar. É uma pergunta que, para mim, na minha concepção, e quando eu fiz essa pergunta, foi uma facada muito grande no meu coração. De momento, eu recebi aquilo como: caramba, que dor, né? Que ruim isso, que ser humano horrível eu sou, que pessoa ruim eu sou, né? Mas, ao mesmo tempo que quando eu comecei a ver a oportunidade que aquilo estava me dando, eu vi o quanto eu poderia ser transformado pela oportunidade que Deus me deu, né? Então foi o que aconteceu com Neemias, né? Neemias recebeu uma notícia ruim, ele não estava esperando, ele não estava correndo atrás, mas eu te encorajo hoje a correr atrás, né? Ele não correu atrás e ele recebeu a notícia ruim, mas ele teve uma iniciativa de mudar, de correr atrás e de reconhecer os erros que ele fez. Né? Então, às vezes a gente não tá correndo atrás, mas eu te encorajo talvez a fazer essa pergunta para algumas pessoas que vão te ajudar e vão fazer enxergar coisas que você precisa mudar. Porque às vezes a gente só está reclamando e a gente não está mudando o nosso coração. Então, esse é o segundo ponto que eu queria falar, né? Sai da sua zona de conforto, como Neemias fez. Ele saiu da sua zona de conforto. E eu te encorajo a sair da sua zona de conforto também. Porque são essas zonas de conforto que vão te deixar uma pessoa ruim. Não vão mudar seu coração. Nós somos seres humanos ruins. Infelizmente é isso. E é isso que você vai ter que fazer para você alcançar coisas melhores para sua vida.
perguntando para as pessoas que te conhecem. Nenhuma pergunta, volta a falar, esse processo não é um processo bom, mas é um processo que, se você depender de Deus, os frutos que você vai colher são frutos gigantescos. São frutos que você nem mesmo acredita que você vai alcançar. Você pensa que você vai alcançar alguma coisa, mas quando você faz esses passos, que eu acredito que Neemias fez, e eu estou pontuando aqui, eu acho que são passos que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor, como aconteceu comigo. Isso nos leva ao nosso terceiro passo. Né? O nosso terceiro passo é analise a situação e o conflito, né? O conflito. Porque quando a gente faz esses 3 passos, né? Que agora a gente está no terceiro, quando a gente faz o primeiro, que é depender de Deus, o segundo, que é sair da nossa zona de conforto, a gente precisa analisar as coisas que as pessoas falaram para mim, as coisas que as pessoas falaram para você, as coisas que aconteceram, né? Como o Neemias fez, ele orou, ele apresentou, ele viu as análises, as coisas que vão acontecer com você se você fazer esse tipo de pergunta. Você precisa analisar, poxa, será que eu sou uma pessoa orgulhosa? Fulano me falou que eu sou uma pessoa orgulhosa, será que eu realmente sou? Você precisa analisar as situações, analisar o que as pessoas falaram para você. E Neemias fez isso também, né? Em Neemias 2, do 11 ao 15, vamos ler. Diz assim: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. E não havia contado a ninguém que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para meu animal passar. Por isso subi ao vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Essa foi a atitude de Neemias. Quando ele chegou a Jerusalém, ele passou dias lá, e 3 dias para ser específico, né, ele fala. E aí ele pegou o animal dele e foi percorrendo o muro de lugar, de ponta a ponta, acredito eu, examinando o muro. Essa palavra examinando o muro aparece 2 vezes entre o 11 e o 15. Né? Então, isso mostra que ele não foi inicialmente pelo impulso de agir, ele esperou 3 dias e ele foi devagar, analisando o muro, analisando o muro. Talvez você não tenha um muro como Neemias teve, né? Literalmente falando, mas o muro aqui é o seu coração, é o seu caráter. Eu acredito que todos nós temos lugares e buracos e brechas, lugares que estão em chamas, que estão com fogo, que devem ser analisados, que devem ser examinados de ponta a ponta para que a gente possa consertar eles. Né? E se você fez os 2 primeiros passos, os 3 primeiros passos, para falar a verdade, e chegou até aqui e acha que não tem nenhum buraco, nenhum fogo no seu muro, eu sinto lhe dizer que você já está com orgulho. Então, volte os 2 passos e refaça os 2 passos. Mas se você fez o primeiro passo, que foi colocar Deus na frente, fez o segundo passo, que é sair da sua zona de conforto, fez o terceiro passo, que é examinar as características do que está pegando no seu coração, as partes que estão destruídas do seu caráter, do seu coração, você pode ir para o 4º passo, que é que a gente vai entrar agora, que é haja. Né? Em Neemias 2, no mesmo capítulo, no versículo 17 e 18, diz assim: então eu lhe disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Isso foi Neemias falando para o povo. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Aqui Neemias, depois de ter feito todos os passos, acredito eu que cada um com sua importância, com seu significado profundo,
ele chamou o povo para agir, né? Ele chamou seus amigos, ele chamou a população, seja como você quiser chamar, mas ele chamou as pessoas para agir com ele. E diante disso, ele ainda fez testemunho da vida dele, por quanto Deus foi bondoso em relação ao rei. Então, no momento nenhum, ele deixou de falar de Deus. Ele usou da própria experiência dele com Deus para falar o quanto foi importante para ele, né? E depois que Neemias ele fez todos esses projetos de sair da zona de conforto, de depender de Deus, de examinar cada coisa, ele agiu. E ele fala, e eles se encorajaram para esse bom projeto. E eu não digo que foi um bom projeto, eu digo que foi um excelente projeto. Porque a magnitude disso foi tão grande que o povo se encorajou a agir. As pesquisas falam que em aproximadamente 52 dias eles reconstruíram 721 quilômetros de muro de extensão. De extensão de muro. É 721 quilômetros em 51 dias. E 8 metros de altura. Eu vou ler para não ficar errado. Mas eles, foram 52 dias de reconstrução, 721 quilômetros de extensão, 8 metros de altura, com torres a cada 300 metros, em trincheiras de 2 metros de profundidade. Você sabe a magnitude de um projeto desse, sem maquinário? É incrível ver o poder de você deixar de reclamar e você fazer a dependência de Deus a sua força para agir. Ele chamou o povo, ele saiu de um local totalmente confortável para ele. Ele falou, Deus, é um chamado, você está me chamando para fazer grandes coisas. Eu vou depender do Senhor, eu vou sair daqui da minha zona de conforto, eu vou examinar meu muro e eu vou reconstruir esse muro. E ele reconstruiu o muro com essa magnitude. Agora pense o que Deus pode fazer na sua vida com isso, né? Pense o que Deus pode transformar. Hoje a gente tem equipamentos gigantescos, mas pense no seu coração. O que Deus pode fazer com o seu coração, né? Se vocês continuarem lendo essa história, vocês vão ver que a reconstrução do muro foi outra batalha. Mas o ponto que eu quero fazer aqui é a gente tomar o pontapé inicial e a gente agir. É isso que eu quero encorajar nós nessa manhã. A gente parar de reclamar, parar de só ficar reclamando da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa igreja, do nosso vizinho, da nossa população, enfim. Não reclame. Busque agir. Busque a mudança interna, principalmente. E depois busque a externa. Porque se você buscar a interna vai ficar fácil. Porque você vai ter o testemunho de você mesmo para falar, né? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu quero encorajar muito, realmente, a vocês agirem mais. Nós estamos vivendo um problema de pandemia muito grande. E quando a nossa vida começar a voltar ao normal, ao tido normal, não vai ser mais normal, vai ser totalmente diferente. E vai precisar que a gente reclame menos das situações que vão acontecer e haja mais. Era isso que eu queria compartilhar. Muito obrigado a todos. Para finalizar, eu só gostaria de compartilhar um pouco da minha história para vocês e falar brevemente o que aconteceu na minha vida. Como eu falei no início, eu fui uma pessoa muito reclamona, eu reclamei muito. E eu comecei a ler essas escrituras, as histórias de Neemias, e me encorajaram muito essas histórias. E eu fiz esses passos que eu falei para vocês, né? Eu compartilhei, o que eu compartilhei aqui, eu tomei para mim, fiz e deu certo. E eu cheguei em alguns amigos, principalmente em 2 grandes amigas, e eu perguntei para elas. Elas sabem que se elas estão assistindo, elas sabem quem são. E eu perguntei para elas, o que vocês veem em mim que eu posso mudar? E elas me falaram que eu reclamava muito. E eu fiquei pensando, caramba, eu não reclamo muito. Eu só exerço meu direito como cidadão. E aí eu comecei a pensar naquilo, e aí eu fui vendo no meu dia a dia o quanto eu reclamava. E era realmente o que elas tinham falado, né? Realmente eu reclamava muito. Eu dirigia, reclamava, eu fazia aquilo, reclamava. Era muita reclamação. Mas eu comecei a fazer essas coisas que eu aprendi aqui, e eu vi o quanto Deus foi mudando meu coração. Eu tenho dermatite, meu rosto fica bem despelado quando eu estou ansioso, estressado. E isso foi claramente o processo de eu ficar reclamando menos que me ajudou.
Eu comecei a ser mais proativo, eu comecei a fazer mais projetos, eu comecei a reclamar menos em relação aos vídeos que chegavam atrasados, aos vídeos dos meus trabalhos que eu tinha para fazer, enfim. E tudo começou a ficar mais leve. Eu me estressava menos, eu conseguia... Para mim eu não tinha tempo, e hoje eu tenho tempo mais, né? Mais tempo, entre aspas. Eu consigo ver que eu consigo encaixar minha agenda para ter estudo com pessoas, para me tornar uma pessoa melhor. E isso tudo porque eu saí da minha zona de conforto e perguntei aos meus amigos o que vocês veem em mim que eu posso mudar. E eu não fiquei reclamando, como eu era reclamão. Eu comecei a agir. Eu comecei a dirigir melhor porque eu parei de reclamar. Enfim, são muitas coisas boas que me chegaram a mim depois que eu parei de reclamar. E eu agi mais diante da situação que eu estava sendo imposto, né? Exposto, na verdade. Então, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer novamente pela presença de cada um aqui e por esse momento de compartilhar um pouco que eu tenho aprendido com Deus. Vamos ter um restinho de domingo muito abençoado e que Deus possa encorajar a todos nós. Obrigado. Cantem alegres com toda gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Cantem dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. Cantem alegres com toda gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Cantem dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. Enquanto viver, falarei da sua bondade, pois Deus merece o louvor. Que todos se alegrem e cantem com amor, pois sua palavra é eterna. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar e louvar teu santo nome todo dia. Cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar e louvar teu santo nome todo dia. Cantar aleluia ao Senhor. Enquanto eu viver, falarei da sua bondade, merece o louvor. Que todos se alegrem e cantem com amor, pois sua palavra é eterna. Pois sua palavra é eterna. Pois sua palavra é eterna. Obrigado, Icla. Muito obrigado, meu irmão, por você nos ajudar nessa manhã, ensinando a palavra de Deus, nos desafiar também. Nesse tempo de pandemia, facilmente a gente vira grandes reclamões, né? De tudo e de todos. E a sua palavra trouxe esse refrigério, a calma ao nosso espírito. Muito obrigado. Quero agradecer ao Mateus Sampaio também por nos ajudar na parte aí do culto universitário. Muito obrigado, Mateus. Quero agradecer também a Renatinha, a Renata, que chegou em Salvador junto com a pandemia, já ficou isolada, né, por causa da pandemia, mas não deixou de ajudar, de contribuir. Agradecer a Carol. Obrigado, Carol, por grande apoio que você tem dado a gente também na edição dos vídeos. Muito obrigado a vocês. Com certeza, vocês têm sido de grande acréscimo para o reino de Deus. Um abraço a todos. Estamos finalizando o nosso culto. Tenhamos todos um ótimo domingo, uma excelente semana. Que nosso Deus possa nos abençoar.
Um abraço a todos nós. Tchau. Eu nunca vou voltar atrás. Tá decidido, definido, eu quero é mais. A vida, quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.